Oi, meus amigos, queridos inscritos, boa noite. Hoje continua sendo sábado, dia 11 de outubro de 2025, e eu volto para trazer mais uma atualização das leituras, informações e notícias do Global Currency Reset. Agradeço a presença, a visita de todos vocês. Agradeço o carinho com o conteúdo, a maneira que vocês vêm observando esses eventos, abrindo, expandindo um pouco a consciência, né? Eu acho isso muito importante e esses assuntos proporcionam isso. E você que gosta, né, que não é inscrito no meu canal ainda, por favor, se inscreve. Vou ter o maior prazer em te receber aqui. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e ativa o sininho para todas as notificações, para não perder os vídeos novos que eu posto na plataforma. Amigos, eu tenho aqui algumas atualizações da República Restaurada e os provedores, né? Tenho também algumas informações sobre essa mudança sistêmica, né, que eu quero compartilhar com vocês, que é muito válido o pensamento, né, sobre as dispostas redes SWIFT, QFS, RTGS, os nossos sistemas de pagamentos em tempo real. É muito interessante a leitura e eu vou trazer isso e eu vou começar com a República Restaurada. Vamos lá? De acordo com relatórios compilados pela jornalista Judith Byington, repercutidos em canais de comunicação financeira independentes, a base da estrutura bancária mundial, baseada em moedas fiduciárias, foi silenciosamente substituída, dando lugar à implementação de um novo sistema lastreado em ativos, o Sistema Financeiro Quântico QFS, e a subsequente redefinição global de moedas. Essa mudança, muitas vezes chamada de República Restaurada por meio do Global Currency Reset, marca um afastamento inequívoco do controle baseado em dívida exercido por instituições como Federal Reserve e IRS em direção a um modelo baseado em riqueza soberana e ativos tangíveis. Aqui está uma visão abrangente dos desenvolvimentos críticos da transição técnica e do que essa redefinição financeira significa para os cidadãos em todo o mundo. O cronograma para essa transição acelerou rapidamente nas últimas 48 horas. No dia 10 de outubro, fontes confirmaram que a sequência final para a ativação do QFS foi acionada. O código de autorização crítico foi transmitido pela Quantum Grid. O sinal que cruzou 5 continentes em menos de 3 segundos bloqueou todos os principais nós financeiros globais em modo somente leitura. Essa tomada de controle técnico não representa uma falha no sistema, mas uma reformulação intencional e silenciosa. Embora os sistemas civis possam receber avisos de manutenção temporários, o verdadeiro processo em andamento é uma reinicialização completa da rede global. Quando a reinicialização for concluída, a arquitetura antiga desaparecerá e o sistema lastreado em ativos emergirá. A ativação do QFS coincide com o desmantelamento oficial do antiquado sistema fiduciário, evidenciado pelos números alarmantes do relógio da dívida dos Estados Unidos da América, e com a dívida nacional ultrapassando os 37 trilhões de dólares, né? Isso aqui é declarado, né? Enfim, né? A instabilidade inerente ao modelo do Federal Reserve, que imprime dívida, não valor, está atingindo seu ápice. Relatórios sugerem que o presidente Donald Trump está preparando um estímulo significativo de $1.000 a $2.000 por contribuinte, emitido especificamente em novos dólares do Tesouro.
financiados por tarifas. Essa medida é vista por seus apoiadores como um poderoso contra-ataque, potencialmente marcando a primeira circulação de moeda sem dívidas desde a era da Ordem Executiva 11.110 de JFK. Além disso, os acontecimentos internacionais ressaltam essa mudança, com o presidente russo Vladimir Putin anunciando que as nações da Ásia Central estão abandonando completamente o dólar americano. Gente, só deu vontade de espirrar aqui. Eu tapei o nariz para que ela não continuasse, né? Completamente o dólar americano em favor de suas moedas nacionais, solidificando o movimento da aliança BRICS em direção à desdolarização. Com o QFS definido, a atenção agora se volta para a implementação logística do Global Currency Reset, especificamente o processo de troca para aqueles que detêm moedas estrangeiras e títulos. O sistema financeiro quântico ativado agora está processando transações seguras para grupos específicos, incluindo veteranos, militares, patriotas verificados e programas humanitários, confirmando a capacidade funcional do novo sistema lastreado em ativos de ouro. O mundo financeiro está oficialmente em um ponto crítico. Enquanto economistas preveem o lançamento do dólar do Tesouro dos Estados Unidos da América, inicialmente 1:1 com o dólar em declínio, a economia baseada em dívida nos últimos 112 anos está carente de liquidez. Outubro de 2025 não é apenas uma data no calendário, marca um momento histórico decisivo em que a soberania substitui o controle corporativo e o valor lastreado em ativos triunfa sobre promessas vazias. A transição está em andamento. A sequência de sinal verde ativada para a implementação foi dada no dia 10 de outubro, às 6h15, horário do leste dos Estados Unidos da América. O código de autorização final foi transmitido pela Quantum Grid. O sinal se espalhou pelos 5 continentes em menos de 3 segundos e bloqueou todos os principais nós financeiros no modo somente leitura. A aquisição está no ar. A apreensão do backbone de fibra ótica está em andamento. Os provedores comerciais foram silenciosamente substituídos e roteados através do novo núcleo Quantum. Cada pacote de dados agora carrega um hash QFS criptografado, confirmando a autenticidade da fonte. Os sistemas civis passarão por uma série de avisos de manutenção, mas o processo real será uma redefinição da rede global. Quando a reinicialização for concluída, a antiga estrutura bancária desaparecerá e o livro Razão lastreado em ouro surgirá em seu lugar. O presidente Donald Trump deu sinal verde para a redefinição global de moeda, que visa desmantelar o controle da elite global e devolver a riqueza roubada dos Estados Unidos ao seu povo. Os protocolos foram lançados para pagar dívidas, destruir a Receita Federal, desmantelar o Fed e arrancar o controle globalista pela raiz. No dia 1º de outubro, o governo foi paralisado, o que seria permanente para muitos cargos. E foi o que nós vimos, né, na mídia, né, pessoal? Nós vimos aí os efeitos dessa paralisação, né? Muita gente sendo deposta de seus cargos, levando aí suas malas, suas mochilas, suas caixas, seus pertences, né, para nunca mais voltar.
No dia 4 de outubro, o primeiro-ministro do Iraque proclamou um feriado nacional de 7 dias após o Banco Central iraquiano se conectar ao sistema financeiro quântico. No dia 8 de outubro, o relógio da dívida do ZEWA desvalorizou o repo total, um dia após o repo reverso do Fed. Foi nesse momento que o sistema mudou. 9 de outubro, alguns membros do Tier 4B receberam uma notificação para agendar reuniões nos centros de intercâmbio. As trocas provavelmente continuarão pelos próximos 15 dias. 13 de outubro, dia de Colombo, quando os bancos estariam fechados, é o início da semana quântica que deve começar com uma crise bancária e de mercado. Há bancos que já estão conectados ao novo sistema financeiro quântico, lastreado em ouro e ativos. Apenas moedas ISO 20022 lastreadas em ouro sobreviverão. À medida que esse sistema fiduciário se deteriora, o mercado de ações continuará a cair, um sinal de que será o fim do sistema bancário Global Swift. No dia 10 de outubro, TNT Tony. Tudo continua em andamento. Eles estão testando pessoas em todas as 12 zonas e têm feito isso a semana toda, inclusive hoje. O plano é que algumas pessoas passem pelo processo no fim de semana, mas apenas clientes preferenciais e pessoas que o banco deseja manter como clientes. O plano é que nós, do T4B, passemos por isso e antes que a taxa chegue ao Forex e seja divulgada. Os bancários foram notificados de que trabalharão neste fim de semana. Todas as pessoas que estão sendo trocadas, nenhuma tem acesso ao seu dinheiro ainda. Mas acreditamos que a partir da próxima terça-feira todos terão acesso a esse dinheiro. Acreditamos, né, pessoal? Isso é uma hipótese, né? A taxa de $5,96 foi fixada, substituindo completamente a de 1.310 dinars. As taxas de 28,50 e 11,50, acredito que 11,50 seja para Dong, né, vietnamita, e no Forex custará 2 e pouco, então estamos lá ainda. Tony diz que o plano era que a segunda sexta acontecesse antes do final desse ano. Mas quanto tempo demorar para o nosso evento acontecer, mais tarde a segunda sexta acontecerá. Os bancos estão processando pessoas e colocando suas contas como pendentes. Eles provavelmente não terão acesso total, como o Tony foi informado na última semana, e até que os números 800 sejam divulgados. 10 de outubro, Putin anunciou que os países da Ásia Central estão abandonando completamente o dólar americano em favor de suas moedas nacionais. Afirma que isso marca uma transição completa, com a Rússia emergindo como um dos principais investidores no país, que estão se afastando. 10 de outubro, algo quebrou dentro da Comex. Cada grama se foi. O relógio da dívida do ZEWA não é mais um gráfico, é uma sirene de alarme. 37 trilhões de dólares em dívidas, mais de 290 mil devidos por contribuinte. Cada recém-nascido tem 100 mil dólares em dívida antes mesmo de respirar. O sistema está entrando em colapso sob o seu próprio dinheiro. O tempo do Federal Reserve acabou. O Fed não imprime dinheiro, ele imprime dívida. Cada dólar que emite é emprestado com juros devido a banqueiros privados. O resultado
uma gaiola matemática onde os Estados Unidos pagam juros para sempre, nunca o principal. Dinheiro antigo versus dinheiro novo. Dinheiro antigo, notas do Federal Reserve lastreadas em dívida, manipuladas pela inflação, enriquecendo 1%. Dinheiro novo, dólares dos Estados Unidos da América lastreados em ativos, emitido pelo governo do povo. Um escraviza por meio de juros, o outro liberta por meio do valor. O contra-ataque de Trump. Fontes internas confirmaram que o presidente Trump está preparando um estímulo direto de $1.000 a $2.000 por contribuinte, não em notas do Federal Reserve, mas em novos dólares do Tesouro, financiado por tarifas sobre importações estrangeiras, especialmente da China. Isso pode marcar a primeira circulação de moedas sem dívida desde a ordem executiva de JFK. Não assistência social, uma declaração de independência financeira. A nova doutrina do dinheiro, o plano do Tesouro de Trump, vincula o dinheiro à produção real, ouro, petróleo, energia, aço, agricultura. Cada novo dólar é lastreado em trabalho, não em juros. Moeda real para cidadãos reais. Quando o dinheiro reflete a produtividade, as nações prosperam. Quando reflete a dívida, elas caem. Fim do Fed por 112 anos. O Federal Reserve governou por meio da inflação, da tributação e da fraude. Um sindicato privado controlando o destino público, mas agora a máscara cai. Os Estados Unidos da América não estão mais tomando dinheiro emprestado, estão tomando tempo emprestado. A reinicialização começa. Economistas preveem que os dólares do Tesouro serão lançados em uma proporção de 1:1 com o dólar atual, mas ao contrário dos títulos fiduciários do Fed, eles terão valor intrínseco, lastreado em ativos nacionais, não em promessas vazias. À medida que a circulação cresce, a liquidez do Federal Reserve se esgota. O paralelo histórico. Em 1963, JFK tentou libertar os Estados Unidos da América do controle do Banco Central. Ele foi silenciado. Agora, 6 décadas depois, Trump retoma a mesma missão, mas dessa vez o povo está acordado. A frente final. O dinheiro antigo significa controle, inflação e decadência. O dinheiro novo significa soberania, força e renascimento. Outubro de 2025 marca o ponto de virada. O Fed imprime dívida, o Tesouro imprime liberdade. E dessa vez o povo vai lucrar. Trump e a aliança BRICS acionaram a chave global, ativando o sistema financeiro quântico. O QFS, totalmente lastreado em ativos de ouro, começou a processar as transações seguras para os programas humanitários de nível 3, veteranos, militares e patriotas verificados. Bom, pessoal, essas são as atualizações de Judge, né? Atualizações muito bem feitas, minuciosas. O meu ponto de equilíbrio e fé também, a maioria dessas informações, né? E aguardar a sua convergência é o que me cabe nesse momento, né? Então, esse é o meu pensamento, né? Gente, eu queria conversar com vocês sobre a própria rede SWIFT e o colapso que isso está causando, né? De forma coordenada, o colapso raramente é caótico. Na maioria dos sistemas de controle, o colapso é uma estratégia, não um fracasso, mas uma fase. Se você acompanhou o fluxo até agora, já entendeu que a SWIFT nunca foi neutra, nunca foi uma infraestrutura passiva.
Foi construído para controlar a corrente financeira global e por décadas teve sucesso. Mas agora esse sistema está sendo desmantelado, silenciosamente, eficiente e de dentro para fora. Disseram a você que o sistema bancário tradicional está se atualizando, que a ISO 20022 trata simplesmente de modernizar os padrões de dados, que a reforma dos pagamentos internacionais está atrasada. Mas a verdade é muito mais precisa. A arquitetura antiga está sendo aposentada peça por peça e o próximo sistema já começou a ser implementado. Vamos decifrá-lo. A história da ISO 20022. Publicamente, o setor bancário apresenta a ISO 20022 como uma solução muito aguardada para estruturas de dados padronizadas, liquidação de pagamentos mais rápida, maior transparência para a conformidade, interoperabilidade entre instituições. Quem não está sendo informado? As portas fechadas. As maiores instituições estão executando programas piloto em camadas de liquidação alternativas, tokenizando ativos discretamente na blockchain Cardano, estabelecendo sistemas de contingência para quando o SWIFT se tornar insustentável. Você não foi convidado para essas reuniões. A mídia também não as noticiou, mas elas já aconteceram. Os bancos centrais sabem, as camadas de compensação sabem, e as consultorias multinacionais que arquitetam esses sistemas, elas vêm construindo um plano de fuga desde 2020. Sinais do desfile. Se você estiver atento, já viu os sintomas. Demissões em massa no setor bancário tradicional, escondidas atrás da reestruturação, programas piloto de moeda digital do Banco Central acelerando globalmente, interrupções nos corredores de bancos correspondentes, testes da rede SWIFT com plataformas blockchain sob NDA. Pergunte a si mesmo, por que o Cardano, um protocolo descentralizado, está em conformidade com a ISO 20022? Por que os consórcios de pagamento estão fazendo parcerias com laboratórios da tecnologia de razão distribuídas, plataformas interledger e estruturas de token, enquanto fingem que o SWIFT ainda é permanente? Por que os países do G20 estão discutindo as economias de tokens interoperáveis, enquanto dizem ao público que ainda estão em exploração? A resposta é inquietante em sua simplicidade. Eles estão construindo o sucessor agora mesmo. Estão fazendo isso silenciosamente para evitar pânico, desestabilização do mercado e questionamento civil. Quem se beneficia com o silêncio? Se essa transação for positiva, por que o sigilo? Por que os novos trilhos não visam empoderar o público? Eles visam manter o controle da elite, aprofundar a conformidade institucional, travar os sistemas monetários em lógica programável, introduzir a vinculação de identidade biométrica às finanças, colapsar a moeda fiduciária em ativos de vigilância tokenizados sob bandeira da inovação. Isso não é descentralização. Esta é a alternativa das elites de reconstruir a torre com um nome diferente, mas nem todos estão colaborando. Alguns de nós previram isso e começamos a construir algo diferente. Infraestrutura paralela. Nesse momento, existem dois futuros em construção. O futuro oficial, uma grade de controle digital programável e rigidamente regulamentada, disfarçada de transformação digital. O futuro oculto, uma arquitetura descentralizada que respeita a privacidade,
e alinhada à soberania projetada para devolver o poder ao indivíduo. O primeiro será marcado, anunciado e vendido a você por conveniência. O segundo será adotado discretamente por aqueles que reconhecerem a armadilha. Construída com transparência matemática, estruturada para verificação formal, alinhada com a governança on-chain, não com a manipulação off-chain, projetada para suportar ativos do mundo real sem pontos de estrangulamento centrais, e foi projetada em conformidade com a ISO 20022. Porque o plano era esse desde o início. Você tem mais do que imagina. O futuro prova o passado. Isso não é um colapso, é uma substituição. Tudo o que vemos, falhas no sistema bancário, crises de liquidez, sanções silenciosas, atualizações técnicas, não são falhas. São sinais. Sinais de um sistema legado sendo cuidadosamente desmantelado para que seu substituto possa surgir sem resistência. Mas o que eles não esperavam era um sistema paralelo surgindo sob seus pés, um que eles não controlariam. Este é o sistema QFS, o sistema quântico financeiro. E é mais do que código, é uma recusa. As luzes não se apagarão da noite para o dia, mas um dia você notará que elas estão piscando. Até lá, o sistema real já estará funcionando. O que vem a seguir? Há um momento no ciclo da vida de cada sistema em que a estrutura ainda parece intacta, mas por trás da fachada, a fiação já foi rompida. O SWIFT ainda processa trilhões. Os bancos ainda funcionam. A mídia ainda fala sobre inflação, taxas de juros e política monetária como se estivéssemos em 1995. Mas tudo isso é um jogo de sombras. O que está por vir não é mais hipotético, já está em movimento. E se você está lendo isso, você já sentiu. O momento entre os mundos. Estamos em uma janela muito estreita. Não um colapso, ainda não, mas uma grande mudança da fase coordenada. Uma transição planejada de um paradigma monetário para outro. E enquanto o público está distraído com eleições, mercados e guerras culturais, a arquitetura do novo sistema está sendo ativada por debaixo deles. Isso não é um filme, não é uma teoria, é uma mudança silenciosa de protocolos se desenrolando em tempo real. As estruturas de liquidação estão sendo reescritas. Identidade e pagamentos estão sendo vinculados. Programas piloto de bancos centrais não são mais pilotos, são implementações. Acordos internacionais estão sendo elaborados em silêncio criptografado. E, no entanto, quase ninguém está olhando na direção certa. Se vocês têm prestado atenção, você notou alguns padrões. Atualizações silenciosas nos termos do seu aplicativo bancário, novos avisos biométricos em caixas eletrônicos, né? Isso eu estou falando de situações visíveis a todos nós, a cada um de nós, né, que mexemos com o sistema financeiro. Interesse repentino em identificações digitais e integração de novas carteiras, mudando a linguagem de fiat para token de dinheiro para créditos. Você viu instituições antes inabaláveis emitirem apelos desesperados por estabilidade. O FMI explorando as cestas de direitos especiais de saque tokenizadas. O Banco Mundial testando plataformas de empréstimos programáveis.
O Banco de Compensações Internacionais, falando abertamente sobre a interoperabilidade global de moedas digitais dos bancos centrais. Estes não são sinais de evolução, são sinais de preparação, do tipo que só faz sentido quando você já sabe o destino. O destino é o controle, a intenção final do sistema. Deixe-me ser perfeitamente claro. O sistema que eles estão construindo não é para a liberdade, não é para a justiça, não é para você. Foi projetado para rastrear cada unidade de valor que você toca, vincular transações à identidade social, bloquear o acesso aos fundos com base em permissões programáveis e impor conformidade comportamental por meio da conformidade monetária. Um contrato inteligente escrito por alguém que você nunca votou pode decidir se você será pago. Tudo isso será vendido sob uma única bandeira: segurança. Mas por trás dessa palavra está o código silencioso da subjugação. Eles chamam isso de nova economia digital. Mas nem todos os sistemas são deles. Agora veja com atenção, porque é aqui que as coisas mudam. Nem todos os sistemas estão sendo projetados para escravizar. Alguns estão sendo construídos com uma base de código diferente, enraizados na soberania criptográfica, construídos para governança transparente, verificados por lógica formal, não por política corporativa, protegidos por confiança matematicamente imposta, não por promessas políticas. Esses sistemas não pedem permissão. Eles não são controlados por acionistas e não nasceram nas salas de reuniões dos bancos centrais. Um deles crescendo silenciosamente sob o radar, e sob ele uma nova arquitetura já começou a se formar. Nós o chamamos de Sistema Financeiro Quântico QFS. Tudo que está oculto está prestes a se tornar visível. Bom, pessoal, eu queria trazer essa leitura, para o esclarecimento da comunidade de como esses sistemas estão se modernizando hoje em dia e como os sistemas atuais eles estão sendo preparados e atualizados para se manter no controle. Existe uma guerra tecnológica que nós estamos passando. As estruturas de poder das elites hoje que gerenciam a moeda fiduciária, que gerenciam a moeda fiat, elas não querem perder esse controle, portanto é muito difícil a reestruturação passiva do sistema financeiro. Ela está acontecendo de forma não passiva, ela está acontecendo como uma tomada de controle. Então, quando tudo isso se alinhar, eu acredito que as coisas ainda não estão alinhadas. Não, está tudo alinhado, só não está pronto, eu acredito. Tem algumas coisas que necessitam acontecer, coisas essas que mesmo para pessoas como nós, que estudamos diariamente, são difíceis de se desvendar os empecilhos tecnológicos, Mas certamente existe uma grande posição. Existem sistemas que estão sendo construídos agora não para escravizar a humanidade, e sim para manter uma soberania dessas nações, dessas pessoas, e dar voz a cada vez mais a trabalhar para o ser humano e não contra o ser humano. Eu acho que esses sistemas acabarão por ser construídos para trazer, como a inteligência disse aqui, uma governança transparente, mas as estruturas propostas pelos Banco Central, a moeda digital do Banco Central, não é uma estrutura que vai ser final para as operações do QFS.
Eu acredito que as operações do QFS relacionado ao sistema financeiro, né, elas vão acabar somente utilizando moeda digital lastreada em ouro. E não é a palavra, a substituição da palavra, da moeda fiat ou fiduciária, por token, né, que vai resumir uma simples troca. Existe um processo gigantesco que está sendo desenrolado e quem acredita que é esse o caminho pode encontrar informações aqui diariamente no meu canal e leituras sobre isso. Eu quero agradecer a presença de vocês, a visita. Foi ótimo esse momento que passamos juntos novamente. Que Deus abençoe cada um de vocês e dê uma continuidade de um sábado maravilhoso. Espero que vocês continuem tendo esperança, positivismo, né? A gente não perde nada, né? No momento, as pessoas, por acreditar em algo, não perdem nada. São algumas pessoas que têm uma visão de ansiedade ou sofrem por isso. Eu acho que a gente não tem que sofrer por isso. A gente tem que imaginar, sim, um mundo, né? Uma nova perspectiva, mas trabalhar no que nós trabalhamos hoje e quando isso pintar, talvez possamos colocar o plano B em prática, porque é o plano B, não é o plano A. O plano A é manter a vida do jeito que está agora e não sofrer por nada, ficar ansioso ou outra coisa. Isso é pequeno, não é para esse processo e quem fica ansioso diante desse processo certamente não conhece o processo como ele é realmente, né? Porque já saberia essa pessoa que não tem nada de imediato no Global Currency Reset. São ações que tomam e que datam a mais de 20, 30 anos de acontecimento, sem uma data específica para o seu acontecimento e principalmente sobre os pagamentos dos títulos, dos bônus e dos ativos. A minha visão sempre foi eu sempre fui honesto com a comunidade. Eu acredito que essa é uma das últimas instâncias que vai acontecer, depois de acontecer todas as reformulações necessárias no campo financeiro do mundo. A última delas vai ser a transferência de riqueza. Mas isso no meu pensar, né? Eu não quero que isso desanime ninguém. Esse é o meu pensamento diante do que eu leio e estudo. A pessoa quer tomar um outro pensamento para ela acabar ficando ansiosa ou outras coisas, ou ela quer ir sobre um outro pensamento de alguém, ela pode fazer o que ela quiser, né? As pessoas só não podem culpar os outros, né, que não colaboram para esse tipo de pensamento, porque isso é uma ideia contrária, né? Eu vivo como se isso fosse acontecer amanhã, como também a possibilidade de acontecer daqui 10 anos, 30, como há 30 anos atrás tinham pessoas já sabendo da existência de um reset global, né? Então existem algumas vias desse reset global que tem que ser comentadas, tem que ser dita às pessoas. E se você gosta desse assunto, por favor, se inscreve no meu canal, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho para todas as notificações. Um beijo do seu capitão intergaláctico e interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz, ao infinito e além, e sempre além, pessoal. Eu volto amanhã com novidades. Quem quiser voltar já sabe de me encontrar, vai me dar uma grande honra da visita novamente. Continue tendo um excelente sábado, um domingo de paz, prosperidade, novos acontecimentos inacreditáveis, incríveis, bênçãos sem fronteira e sem medidas. Até amanhã, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.